E para você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, hoje a gente vai trazer um conteúdo bem interessante. A gente vai falar como fazer o cálculo de expressões utilizando o Microsoft Excel. Até certo ponto, uma função oculta dentro da plataforma. A gente vai passar ali também sobre a questão do gerenciador de nomes. A gente vai usar essa função dentro do Excel e você vai aprender um pouco mais como que essa dica pode te auxiliar no dia a dia. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever, para ativar o sininho, para curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Então bora pro vídeo! O meu nome é Daniel, sou especialista em Excel e hoje a gente vai trazer aqui para você uma dica bem interessante. A gente vai falar aqui hoje sobre as expressões dentro do Excel. Por exemplo, a gente vai falar aqui, ó, 25 elevado a 4. Quanto que daria isso dentro do Excel? A gente poderia fazer isso dentro da fórmula de maneira direta, mas aqui a gente vai utilizar as expressões e o Excel vai, a partir dessa expressão, calcular qual que seria o valor, certo? A gente vai acabar utilizando aqui a questão do gerenciador de nomes dentro do Excel para justamente ele conseguir reproduzir essas expressões de maneira a calcular ela e trazer um resultado para a gente, certo? Vamos executar então essa função aqui do zero, onde eu já tenho aqui uma base de dados, uma tabela aqui em branco, certo? Para justamente a gente fazer esse cálculo. O que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui algumas expressões aleatórias para ele poder calcular para a gente. Por exemplo, vou abrir aqui o... ponto importante aqui falar, né? Antes da gente iniciar, é interessante, na verdade é fundamental que você coloque aqui toda a sua coluna aqui, ó, você marque ela como texto. Então é importante que essa coluna ela esteja como texto para que de fato você consiga fazer a execução do cálculo dessas expressões. Então vamos digitar aqui algumas expressões para você conseguir fazer esse cálculo e utilizar essa dica aí no dia a dia, caso for a sua necessidade, certo? Vou abrir um parênteses aqui e vou colocar 10 mais 10 vezes 2, vamos supor aqui, ó, 10 mais 10 vezes 2. Ele vai trazer um resultado para a gente, certo? Vou colocar aqui 10 vezes, sei lá, 5, certo? 15 vezes 7, por exemplo. 1000 dividido por 5, uma conta mais simples aqui para a gente. Vamos fazer uma conta aqui um pouco mais elaborada. 10 vezes 4 esse elevado a 4, vamos supor. Quando você coloca aqui, ó, esse acento aqui, na verdade, né, circunflexo, chapéuzinho, digamos assim, você vai conseguir elevar a potência. Então, a gente coloca ele aqui. E vou colocar 25 vezes 4, para ficar um número mais simples aqui para a gente. Pronto, a gente já tem aqui algumas expressões digitadas dentro do Excel e a gente precisa o quê? A gente precisa agora fazer com que essas expressões elas tragam para a gente um resultado aqui na frente. Então, a gente precisa trazer esse resultado. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente vir aqui, ó, na nossa guia Fórmulas, a gente pode usar aqui, ó, o gerenciador de nomes dentro do Microsoft Excel. Então, se a gente usar aqui o gerenciador de nomes, eu vou até excluir esse que já existe aqui, eu vou apagar ele e vou criar aqui um novo nome. Então, vou colocar o nome aqui de expressão, certo? Expressão. Vou colocar sem o acento mesmo. Vou deixar ele aqui em toda a pasta de trabalho e vou usar aqui a função avaliar, certo? Vou usar aqui a função avaliar. Você pode perguntar, Daniel, por que você já não usou a função avaliar diretamente aqui, ó? Se eu vim aqui e colocar a função avaliar, simplesmente ele não funciona. Ele fala que a função não é válida. Por isso que eu vou usar aqui o gerenciador de nomes, certo? Vou digitar aqui de novo o meu nome aqui, expressão, que é o nome que eu vou dar para essa expressão. E aqui dentro, sim, aqui eu vou colocar aqui, ó, avaliar. Vou abrir o parênteses e vou colocar ali, ó, qual é a referência de célula, que é essa informação que eu quero trazer. A primeira ela está na coluna B, na linha 3. Então, venho aqui e coloco B3, certo? Coloquei B3 aqui, eu posso marcar aqui em cima aqui, ó, para ele considerar apenas a planilha 2, porque eu estou na planilha 2, e eu vou fechar aqui, ó. Eu fecho e dou um OK para ele poder processar e salvar, e venho aqui embaixo e fecho de novo, certo? Fiz isso, o que eu faço aqui agora? Eu venho aqui, ó, e puxo
digito expressão, que foi o que eu fiz lá, ó, dou um tab, e justamente o que ele fez? Ele fez o cálculo para a gente aqui, ó, disso aqui, ó, 10 mais 10, 20, vezes 2, 40, ou seja, ele usou uma expressão que foi digitada e fez esse procedimento para a gente. Se eu puxar ali, ele vai fazer exatamente toda essa parte aqui para a gente de replicar as expressões que foram feitas. Por exemplo, 10 vezes 2 vai dar 20. Se eu colocar aqui 10 vezes 2 mais, sei lá, 50, ele deu 70 ali, ou seja, a partir de uma expressão eu consigo retornar um valor. Pode ser que seja algo que você precise fazer no dia a dia, que você tenha que de fato usar uma expressão para retornar um valor. Então dessa forma a gente consegue o quê? A gente consegue trazer ali um resultado para essa expressão. Então, só recapitulando aqui, é importante que você mantenha isso aqui como texto para que funcione corretamente. Você use aqui a questão do gerenciador de nomes para que você consiga ali tratar e consiga fazer com que o Excel entenda que aquilo de fato vai ser chamado a partir de uma função dentro da ferramenta. Para finalizar, é importante na hora que você for salvar o arquivo aqui, ó, na hora que você for salvar como, você vai procurar esse arquivo e vai fazer o quê? Você vai salvar ele como uma pasta de trabalho habilitada para macro dentro do Excel. É importante que você salve ele como uma pasta de trabalho habilitada para macro dentro do Microsoft Excel. Porque você salvando dessa forma, você vai preservar isso que foi feito anteriormente ali dentro do Excel. Maravilha? Se esse conteúdo aqui foi útil para você, se você gostou, se isso aqui de fato trouxe para você uma nova visão, uma nova ferramenta que vai te auxiliar no dia a dia, já vale o seu like, já vale a sua inscrição aqui no nosso canal para poder acompanhar e ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo relevante para você. O meu nome é Daniel, foi um prazer trazer esse conteúdo aqui para vocês e até a próxima!